O Internacional não entendeu que o ambiente da torcida era de apoio em função da importância do jogo contra o Flamengo, mas que, na verdade, havia uma insatisfação pelos resultados ruins e também pelo desempenho, que era bem abaixo daquilo que o Inter precisava entregar. Para o jogo de hoje, o Inter se iludiu. Roger chegou a dizer que a torcida estava aprovando o empenho da equipe e a dificuldade das três competições. O Inter rebateu o mau momento, colocou a culpa na imprensa. O vice de futebol que disse que o trabalho era bom, porque o Inter era campeão gaúcho e estava vivo em Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Agora não sobrou mais nada disso. O Inter contratou 8 jogadores na janela do início do ano. Destes, 3 já foram embora. Dos 5 que ainda estão aqui, 2 já estão completamente fora dos planos. Para vencer a eleição, o presidente Alessandro Barcelos fez uma jogada eleitoral que iludiu o torcedor. Tirou uma foto com Elusmar Mag, fazendo todos acreditarem que ele faria aportes financeiros no clube. Não entrou nenhum real. O Inter está atolado por uma dívida que é quase bilionária. Essa dívida faz com que os investimentos para contratar sejam limitados e a competitividade com times como o Flamengo, o Palmeiras, seja cada vez mais difícil. O ambiente político do Internacional é um dos mais tóxicos que existe no Brasil. Competição de promessas infundadas, não pagas e um esforço hercúleo para destruir aquilo que é projeto do grupo rival e que talvez poderia agregar ao clube. Mesmo com investimentos limitados, o Inter gastou 9 milhões de reais no lateral esquerdo Ramon, que não jogou, não serviu e foi emprestado de graça para um clube de terceiro ou segundo escalão do futebol brasileiro. O Inter contratou o zagueiro Kaique Rocha, amplamente contestado por todos por já ter tido uma passagem aqui sem sucesso. Na entrevista coletiva de apresentação, o diretor técnico D'Alessandro veio com uma folha defendendo as estatísticas e o movimento de contratação do atleta. Além disso, rebateu a todas aquelas críticas injustas e infundadas que estavam acontecendo da imprensa. Kaique Rocha jogou 15 minutos e já foi mandado embora do Beira-Rio. O diretor técnico D'Alessandro não gostou das críticas ao seu trabalho, pelo fato de ele ter assinado, defendido e rebatido críticas ao negócio Kaique Rocha. E, de novo, colocou a culpa na imprensa. O título do Gauchão, o único da gestão de Barcelos, teve um preço admitido pela própria direção. Um preço físico, um preço anímico, um preço de mobilização. O Inter tratou o primeiro lugar no grupo da morte da Libertadores como um título. Barcelos foi de camisa do Inter para a zona mista, com uma folha de ofício em mãos, rebater a todas as críticas. Esqueceu que a Libertadores não havia sido ganhada ainda, que existia o mata-mata e que o Inter poderia pegar nas oitavas de final o Flamengo, como pegou. A direção do Inter saiu de férias nos 2 últimos jogos antes da parada da Copa do Mundo, atrasando, além da presença no vestiário nessas partidas importantes, o avanço em negócios que eram fundamentais para que o time se tornasse mais competitivo no segundo semestre. Dirigentes do Inter ficaram ensandecidos ao receberem críticas por estarem letárgicos no mercado. Rebateram todas e garantiram que o trabalho estava sendo conduzido de maneira exemplar, elegendo, de novo, a imprensa como a vilã e grande culpada de algum momento de conturbação que existisse. A janela do Inter foi pobre do meio do ano, com a contratação de um lateral direito reserva, e a única contratação que agregou ao grupo, Alan Rodrigues, demorou 40 dias para ser fechada. Essa demora fez com que ele sequer pudesse estrear na Copa do Brasil. Competição que, sem aquele que foi o principal jogador do Inter nos últimos jogos, adivinhe, o Inter caiu fora para a equipe do Fluminense. O lateral esquerdo Bernabei se envolveu em uma polêmica pessoal. O Inter brincou com o assunto em suas redes sociais,
despertando a ira dos familiares de alguns jogadores. Coincidência ou não, o Bernabéu, depois deste episódio, faliu tecnicamente. O Inter não tem e não busca um lateral esquerdo reserva para Bernabéu. O Inter optou por colocar um time completamente reserva contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Como resultado, perdeu o jogo, trouxe um ambiente de crise e pressão para si e um ambiente de confiança e embalo para o adversário da Libertadores da América, o próprio Flamengo. Após a derrota para o Flamengo pelo Brasileirão, a desvantagem obtida no Maracanã, a direção do Inter não concedeu nenhuma entrevista, não deu nenhuma explicação, não convocou o torcedor para mobilizar neste grande momento da temporada. O vice-presidente de futebol do Internacional é inapto e despreparado. Não entende de futebol, não consegue se comunicar, comprou uma guerra com a imprensa, está preocupado com o horário em que os repórteres acordam e é ridicularizado no vestiário por jogadores que ganham milhões e nunca receberam uma cobrança dele, que se autodenomina um dirigente de futebol combativo. Para os jogos mais importantes do ano, a esperança de gols foi um garoto de 18 anos de idade. De muito talento, mas ainda em formação, ainda não está pronto, naturalmente. Mesmo em crise financeira, o Inter gasta 3,5 milhões de reais por mês com 2 centroavantes de seleção, que faliram tecnicamente no Beira-Rio. Um deles, Ener Valencia, está na sua 2ª temporada consecutiva como reserva absoluto, sem render, sem dar explicações e sem ser cobrado internamente. Após ser eliminado da Copa do Brasil para o Fluminense, o vice de futebol do Inter, José Olavo Bisol, foi perguntado sobre acreditar em uma improvável classificação contra a equipe do Flamengo. A resposta dele foi de que ele acreditava porque era colorado, sem dar nenhum argumento convincente para que existisse de fato um crédito de que o Inter conseguiria isso. Roger Machado, o treinador, viu inúmeras individualidades falirem tecnicamente. Bernabéu, Ronaldo, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley, Ener Valencia, Borré, Vitinho. Ao ser perguntado sobre sua culpa, fugiu. Disse que a responsabilidade era dos jogadores pelo seu rendimento individual. Vamos para o jogo de hoje. O Inter conseguiu colocar na entrada das equipes uma chuva de prata que atrasou o jogo em mais de 15 minutos. Uma lambança histórica continental que fez o estádio todo, que estava em um ambiente quente, esfriar e assim o ânimo arrefecer. O Inter tem 2 laterais baixos, facilmente explorados pelo Flamengo em bolas longas aos seus rápidos pontas. O camisa 10 do Inter, Alan Patrick, sumiu nos 4 jogos decisivos por Copa do Brasil e Libertadores da América. Wesley, principal atacante do Inter na temporada passada, marcou 1 gol no ano, o mesmo número de gols de Agustín Rogel. E de novo, contra o Flamengo, faliu tecnicamente. Bernabéu fedeu, foi mal defensivamente, ofensivamente e não havia opção para ele mexer. Rocher, extremamente valorizado, tomou um frango homérico no momento mais importante da temporada. O Inter, precisando vencer, dentro de casa, não deu nenhum chute a gol no primeiro tempo. Roger Machado, inexplicavelmente, sacou Alan Rodrigues, que era o melhor jogador em campo do Internacional, aos 18 minutos do segundo tempo, murchando e irritando o Beira-Rio, que precisava jogar junto ali. O centroavante de 2 milhões de reais, que chegou enchendo o aeroporto e lotando as expectativas, entrou e não fez nada, não produziu e ainda perdeu um gol inacreditável dentro da pequena área. No segundo tempo, o Flamengo dominou o jogo, trocou passes como quis. O Inter, apático, só viu o adversário jogar. Aos 36 minutos do segundo tempo, sem criar com a bola no chão, o Roger Machado tira o melhor atacante do time e a única esperança de bola aérea, Ricardo Matias, para colocar o falido tecnicamente Ener Valencia. Ener, que ganha 1,5 milhão por mês, entrou em campo como sempre, mal tecnicamente,
indolente, sem mostrar vontade e não conseguiu dominar uma bola fácil dentro da pequena área que podia ser o gol de empate. A atuação do Inter fez o torcedor sair do estádio aos 40 minutos do segundo tempo. Ali já havia abandonado qualquer perspectiva de reviravolta. O segundo gol do Flamengo é um deboche em uma defesa apática, fragilizada, combalida, que viu o Flamengo trocar passes dentro da área e o Luiz Araújo entrar quase com bola e tudo. Foi só por isso que o Inter foi eliminado pelo Flamengo. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal.